Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Vamos fazer a resolução desse exercício 4 aqui. Ele quer que a gente pegue em cada um deles, par a par, ou seja, de dois em dois, né, os segmentos e classifique eles como segmentos comensuráveis e segmentos incomensuráveis. O que são segmentos comensuráveis? São dois segmentos que eu consigo criar um terceiro segmento que serve para medir os dois iniciais. Segmentos incomensuráveis são dois segmentos que eu não consigo gerar um terceiro segmento para medir os dois. Tá? Trocando em miúdos, são segmentos, são números que eu consigo calcular o MDC comensuráveis. Números que eu não consigo calcular o MDC incomensuráveis. Quando que eu consigo calcular o MDC? Tá? Quando eu tenho números racionais. Então, toda vez que eu tenho números racionais envolvidos, eu tenho segmentos comensuráveis. Toda vez que eu tenho pelo menos um número irracional envolvido, ou seja, eu não consigo calcular o MDC, consequentemente, eu tenho segmentos incomensuráveis. Então, nesse exercício aqui, para a gente determinar se eles são comensuráveis ou incomensuráveis, basta a gente olhar o tipo de número que a gente está analisando. Se for apenas números racionais, são segmentos comensuráveis. Se tiver pelo menos um número irracional, significa que a gente tem segmentos incomensuráveis. Beleza? Então aqui, gente, para facilitar para nós, tá? Eu vou estar utilizando a sigla segmento comensurável, SC, para segmento comensurável, e eu vou estar utilizando a sigla SI para segmento incomensurável. Beleza? Só para facilitar na hora da gente estar resolvendo os exercícios aqui, para não ficar escrevendo comensurável e incomensurável toda vez. Tá? Então, eu vou estar utilizando SC para segmento comensurável e SI para segmento incomensurável. Beleza? Então, vamos começar aqui com o exercício A. Se você olhar no exercício A, a gente tem o número 18, o número 30 e o número 24. Então, todos são números racionais. Então, toda análise que eu fizer aqui envolvendo 18, 30 e 24 sempre vai ser segmentos comensuráveis. Então, segmento comensurável. Ele quer que a gente analise de 2 em 2. Então, vamos analisar de 2 em 2. Então, o segmento AB e BC são comensuráveis. Além deles, o segmento AB com o segmento AC também são comensuráveis. E o último parzinho que dá para a gente montar aqui é o BC e o AC. Todos eles são segmentos comensuráveis, porque são sempre valores racionais envolvidos. Beleza? Vamos para o exercício B. Se a gente olhar o exercício B, a gente tem o 12, a gente tem o 16 e a gente tem o 20. De novo, somente números racionais. Então, toda análise 2 a 2 que a gente fizer sempre vai ser comensurável. Então, segmento comensuráveis. Quais são os segmentos segmentos comensuráveis? Está difícil de falar, imagina escrever. Vamos lá. Segmentos comensuráveis. A gente tem o AB e o BC. Então, AB e BC são segmentos comensuráveis. Tem mais? O AB, ele quer que a gente analise de 2 em 2. Então, o AB com o AC. Também é um par comensurável. E o último par que está faltando a gente analisar é o BC e o AC, que também são comensuráveis. Então, de novo, no exercício B, se a gente analisar de 2 em 2, a gente só tem segmentos comensuráveis. Exercício C, a gente tem medidas valendo 20, 21 e 29. Novamente, somente números racionais. Então,
todos são segmentos comensuráveis, analisando sempre de 2 em 2. Tá? Só faz sentido essa análise se eu fizer a comparação de dois valores ou mais. Tá? Então, ele quer que a gente analisa e par. Então, PQ e QR é um par de segmento comensurável. QR, colocar a barrinha aqui, aqui, é um par de segmento comensurável. O PQ com o PR também é comensurável. E, por fim, o QR e o PR também é um parzinho de segmento comensurável. Beleza? Então, a gente já fez o A, a gente já fez o B, a gente já fez o C. E vamos fazer agora o exercício D. O exercício D, a gente tem o 10, medida valendo 12 e medida valendo 16. Todos números racionais. Então, de novo, a gente sempre vai ter a análise 2 a 2 de segmentos comensuráveis. Então, vamos lá. O AB e o AC é um par de segmento comensurável. Quem mais? O AB e o BD é um outro par de segmento comensurável. E o AC e o BD também é um par de segmentos comensuráveis. Beleza? Vamos agora para o exercício E, item 1. No exercício E, item 1, a gente tem o número 2, a gente tem o número 3 e a gente tem o número raiz de 13. Raiz de 13 é um número irracional. Portanto, toda vez que a gente fizer uma análise que envolva o BC, a gente vai ter uma análise incomensurável. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem de segmento comensurável aqui nesse caso? Segmento comensurável é quando a gente compara o AB e o AC. Então, o AB com o AC são segmentos comensuráveis porque tem o 2 e o 3. São números racionais. Agora, quando eu faço a análise AB com BC, eu tenho um número racional, que é o 2, com um número irracional, que é o raiz de 13. Portanto, incomensurável. E a gente tem mais um, que é o AC e o BC. Também é incomensurável, porque o BC é raiz de 13 e o AC é 3. Então, por causa de um raiz de 13, a gente tem uma análise incomensurável. Segmentos incomensuráveis, ou seja, eu não consigo encontrar uma medida padrão entre o AB e o BC, e eu não consigo encontrar uma medida padrão entre o AC e o BC. Beleza? Então, vamos agora fazer a análise do exercício E, item 2. O exercício E, item 2, a gente tem o número 11, racional. O número 12, racional. E o raiz de 165, irracional. Então, toda vez que a gente estiver analisando a medida que envolva DF, a gente vai ter sempre uma análise incomensurável. Então, vamos lá. SC, segmento comensurável. Quem é comensurável aí? Quando eu analiso DE e EF. Quando eu analiso DE e EF, eu tenho segmentos comensuráveis, porque tem o 11 e o 12, e ambos são números racionais, que dá para calcular o MDC. O que eu tenho de segmento incomensurável? Segmento incomensurável é o DE
e o DF. Por quê? Porque o DF é um número irracional e por causa dele eu não consigo encontrar uma medida padrão. Eu não consigo calcular o MDC. É o DF que me torna incomensurável essa análise. Beleza? E a outra análise que é incomensurável é o EF e DF. De novo, por causa do DF, que é um número irracional, e por causa do DF, eu não consigo calcular o MDC, ou seja, eu não consigo encontrar uma medida padrão, tá? Que serve para medir os outros valores. E o último item aqui, o item E3, eu tenho o número 8 racional, o número 6 racional e o número raiz de 28 irracional. Então, por causa do raiz de 28, toda vez que eu fizer análise envolvendo RS, eu vou ter segmentos irracionais. Então, vamos lá. Segmentos incomensuráveis, não segmentos irracionais. Irracional é o número. Então, vamos lá. Segmentos comensuráveis. O que é comensurável aí? O RT, então RT e ST. Então, quando eu analiso RT e ST, ambos são números racionais, portanto, comensuráveis. O que eu tenho de análise incomensuráveis? Tá? Análise incomensurável é o RT com o RS, porque o RS é um número irracional, portanto, a análise disso fica incomensurável. Eu não consigo mensurar os dois valores usando uma unidade padrão, ou seja, eu não consigo calcular o MDC entre 8 e raiz de 28. E a outra análise aqui é o ST e o RS. De novo, porque o RS é um número irracional e por causa dele eu não consigo encontrar uma medida padrão entre RS e ST, tá? Porque o RS é um número irracional. Portanto, ST e RS são segmentos incomensuráveis. Então, basta um dos números ser irracional para a gente ter a classificação dos segmentos como incomensuráveis. Só que essa análise de comensurável e incomensurável só faz sentido quando eu analiso a partir de dois segmentos. Um segmento individual não faz sentido fazer essa análise. Beleza, pessoal? Então, esse exercício 4 era só para a gente fazer as classificações. Quando a gente tem segmentos comensuráveis e quando a gente tem segmentos incomensuráveis. Tá? Então, a gente já resolveu o exercício 4 e é isso daí. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.